Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de estatística descritiva. Então vamos para a nossa aula 2 hoje. Bom, em aulas passadas nós já estudamos o somatório e o produtório e na aula passada nós iniciamos o estudo de estatística descritiva. Fizemos uma breve introdução sobre o assunto e entramos em medidas de posição. E estamos ainda falando da primeira e talvez a mais importante medida de posição, a média aritmética. Então vamos continuar falando desse assunto na aula de hoje. Algumas propriedades da média aritmética. Se a gente soma ou subtrai uma constante em todos os valores de um determinado conjunto de dados, a média aritmética também fica somada ou subtraída por esse valor. Vamos compreender melhor essa propriedade demonstrando ela. O que essa propriedade está dizendo? Se a gente tem aqui um conjunto de dados cuja média vale x barra. Se a gente somar e dividir por n, vai dar a média x barra. Suponhamos que a gente some um valor k a cada uma dessas observações. De forma então que o novo conjunto está assim, ó. Cada elemento somado pela constante k. O que a propriedade diz que a média aritmética desse conjunto aqui vai ser essa média aqui do conjunto inicial mais a constante. Vamos verificar isso aqui, ó. Então, a média aritmética desse conjunto aqui, vamos obter ela. Vai ser então aqui, eu já estou escrevendo essa média em forma de somatório. É a soma aqui dos termos, né, xi mais k, onde todos os termos desse conjunto têm essa cara, onde o i varia de 1 até n. Então a gente vai somar todos aqui, né, e dividir pelo número total de observações, que é o n. A gente tem aqui ó, o primeiro termo, né, x1, o segundo termo, índice 2, o último termo, índice n. São n dados. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vou aplicar uma propriedade de somatório que nós já vimos. Somatório de uma soma é a soma dos somatórios. Posso decompor esse termo geral em dois termos gerais, onde cada um deles, né, fica com o seu somatório, dividido por n. Então essa divisão por n, que está aqui embaixo, né, não mexer nela. Outra coisa aqui que a gente vai fazer, ó, esse somatório aqui que nós estamos vendo, é o somatório de uma constante. K é uma constante dentro desse somatório, né? Aparece o índice i aqui. Então a gente tem que o somatório de uma constante é essa constante sendo somada n vezes. Ou seja, o somatório de uma constante vai ser n vezes a constante. E o somatório de xi não mexe nele. Ok? Aqui eu só fiz questão de colocar esse parênteses para ficar claro que essa soma aqui, né, aqui é uma soma de duas parcelas e que esse nk não faz parte desse somatório. E a divisão por n, mantive ela também intacta. Bom, a gente tem aqui no numerador uma soma. Numa fração, o que a gente pode fazer? A gente pode desmembrar essa fração aqui em duas, onde o denominador é o mesmo para as duas e a soma que aparece no denominador fica desmembrada, né, para cada uma das frações. Normalmente, na matemática, a gente faz o contrário, né? Quando a gente tem uma soma de frações de mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma quem está no numerador. Aqui o que eu fiz foi o passo contrário, né? Beleza. E agora, se a gente for olhar o que a gente tem aqui, o que é isso? Isso nada mais é do que a expressão da média aritmética. Esse já é o próprio x barra. E aqui? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar o n, de forma que vai ficar aqui somente a letra k. Ou seja, x barra mais o k. No fim das contas, o que a gente percebeu? Olhando então as duas partes em amarelo. A primeira parte aqui e a última aqui. A gente tem que essa expressão toda representa a média aritmética do conjunto aqui, que está somado pela constante.
E eu estou concluindo que essa média aritmética é quem? É a média aritmética dos dados iniciais, esses dados aqui, somados com a constante. Vamos ver aqui um exemplo que ilustra, né, essa propriedade. Vamos determinar a média desse conjunto. Uma possível maneira de determinar essa média é somar todos os termos e dividir pelo número de termos, né? Que é a maneira padrão. Mas o que se a gente fizer pela propriedade, olha as facilidades que a gente vai ter. A gente pode perceber que todos os valores aqui é o número 10.000 mais alguma coisa. Vamos estar escrevendo eles aqui, ó, de forma explícita. Eles valem 10.000 mais algum outro número menor. Ou seja, todo esse conjunto de dados aqui ele pode ser visto como um conjunto de dados aqui de números menores somados pela constante 10.000. O que a gente pode fazer? Vamos obter a média desse conjuntinho aqui, ó, desses valores menores aqui. É um conjunto mais fácil de fazer os cálculos, né? Vai dar 23. E, pela propriedade, a gente tem que a média aritmética do conjunto maior vai ser o 10.000, a constante, né, que temos aqui, mais a média aritmética do outro conjunto de dados, 23. No fim das contas, a média dos valores iniciais é 10.023. Vamos aqui para uma próxima propriedade da média aritmética. É parecida com a anterior, agora envolvendo multiplicação ou divisão de uma constante. Se a gente multiplica ou divide os valores de uma série por uma constante, a média aritmética final também vai ficar multiplicada, ou no caso dividida, né, pela constante. Vamos entender melhor o que está sendo dito na propriedade. Vamos considerar uma série cuja média vale x bar. E a gente agora vai multiplicar todos os termos por uma constante k. A gente vai ter esse novo conjunto de dados aqui. E a gente quer obter a média aritmética desse conjunto. Então, aqui, a média aritmética desse conjunto é a soma de todos eles dividido por n. Que eu já estou escrevendo aqui em forma de somatório. Todo mundo aqui tem a forma kxi. Então, a gente vai somar todos os termos aqui, kxi, e variando de 1 até n, vai ser a soma desses termos dividido por n. Beleza. Olhando para esse somatório aqui, tem alguma propriedade de somatório que a gente já viu que a gente pode utilizar? Somatório aqui de uma constante vezes uma variável. Nós já vimos que a constante pode sair do somatório. É o que a gente está fazendo aqui. Tirei a constante, o somatório mantive ele aqui, dividido por n. E o daqui para cá, o que eu fiz? Aqui a gente tem uma multiplicação, né? K vezes esse somatório, dividido por n. Eu posso tirar o K da fração, né? Coloco ele aqui na frente e multiplico pelo restante da fração. Só foi uma mudança aqui de visualização, né? E o que a gente está vendo aqui? Novamente, a gente está vendo aqui a expressão de quem? Da média aritmética. Olhando em amarelo aqui, o que a gente percebe então? O que está sendo exatamente, a gente está vendo em amarelo exatamente o que está sendo dito aqui no português. Que a média aritmética de um conjunto de dados que é multiplicado, onde cada dado está multiplicado por uma constante, é a média aritmética dos dados originais vezes a constante. Vamos ver um exemplo que ilustra essa situação. Vamos considerar aqui vamos calcular a média desses valores aqui, média aritmética deles. Uma possibilidade é somar todo mundo e dividir por 5. Ok, está certo fazer isso. Mas vamos ver por meio da propriedade. A gente percebe que todos os valores aqui é o número 100 multiplicado por um outro número menor. O 200 é 100 vezes 2, 400 é o 100 vezes 4, e assim sucessivamente. A gente pode obter a média desses valores menores aqui, então.
tirando a média deles, a gente chega em 6,2. Daí a gente já consegue rapidamente chegar na média do conjunto inicial. Vai ser o 6,2 vezes a constante que nós percebemos que estava multiplicando todos os valores do conjunto. Então vai dar 620. Às vezes fazer um cálculo dessa média aqui, né, é mais fácil do que desse daqui. Terceira propriedade da média aritmética. Soma algébrica dos desvios em relação à média aritmética é nula. O que é soma algébrica dos desvios? Soma dos desvios. Vamos pensar assim, ó. SD, soma dos desvios. A gente tem a soma dos desvios, vai entrar aqui o conjunto aqui de oscilações, nessa primeira parte aqui do somatório, e a gente fala desvios, né? É uma diferença em relação a alguém. Então, no caso, está sendo em relação à média. No caso, a média do próprio conjunto de dados. Então, para qualquer conjunto de dados, se a gente for calcular a soma dos desvios em relação à média, sempre vai dar zero. Vamos verificar isso na demonstração. Então, aqui, ó, temos aqui esse somatório e queremos ver quanto que ele vai dar. O que eu estou fazendo? Então, daqui para cá agora. O que eu fiz daqui para cá? Apliquei uma propriedade de somatório que nós já vimos. Somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Beleza. Agora vamos ver daqui para cá. O que a gente está fazendo aqui? Então, aqui em amarelo, ó, vamos ver essa primeira parcela daqui para cá. Ó. Notem que daqui para cá eu multipliquei por n e dividi por n aqui. Notem que eu não alterei nada. Afinal de contas, se eu tenho um n multiplicando e outro dividindo, eu posso cortar e volto para cá. Então, daqui para cá, está tudo certo, né? Beleza. Agora vamos ver a parte em azul aqui. Qual foi a mudança que ocorreu? Daqui para cá, vejam que aqui a gente tem x barra. X barra é a média. A média é uma constante dentro aqui do somatório. Nota que não tem nenhum índice i aqui para variar os valores desse termo geral. Então a gente tem aqui, na verdade, o x barra sendo somado n vezes. Então a gente para resolver esse somatório, a gente aplica a propriedade de somatório de uma constante, que é o somatório de uma constante vai ser n vezes a constante. Então, foi isso que eu fiz aqui. Beleza. Agora vamos ver dessa igualdade, né, para essa daqui. O que aconteceu? Bom, o n aqui que está em azul é o n que está aqui. Não modifiquei ele. E a parte em laranjada, o que a gente está vendo aqui? É a expressão da média aritmética. Ele é o próprio x barra, né? Definição de média aritmética, né? Soma dos termos dividido por n. Então, eu só adaptei aqui, né? Essa fração é a média aritmética. Beleza? Então, e aqui esse n vezes x barra que a gente está vendo aqui, mantive ele aqui também. Ó. Tirei o sinal de multiplicação, né? Não precisa dele. Então nem mudei ele. Daí, no fim das contas, né, nx barra menos nx barra é zero. Então verificamos, né, que a soma algébrica dos desvios em relação à média aritmética é nula. Para qualquer conjunto de dados. Você tem um conjunto de dados, calcula a média do conjunto de dados e faz o cálculo desse somatório aqui. Certamente esse somatório vai dar igual a zero. Deixo até como exercício para vocês verificarem um caso particular. Verifiquem essa propriedade para esse conjunto de dados. Vocês vão calcular primeiramente a média deles e depois vocês vão calcular esse somatório, onde aqui vai entrar a média dos dados. E o xi, né, é cada um dos valores aqui. x1, x2, x3, x4, x5, x6. Expressões desse tipo, que envolvem soma de desvios, nós ainda vamos estudar mais para frente ao longo do curso.
Então a gente já está estudando essa primeira expressão aqui para a gente já ir se familiarizando aí com esse tipo de somatório que nós veremos posteriormente. Desvantagem da média aritmética. A gente vai ver que a média aritmética ela tem um problema de ser muito influenciada por valores extremos, ou valores muito discrepantes, né, dos demais conjuntos, valores discrepantes dos demais dados do conjunto. Um exemplo a gente vê aqui, ó. Suponha que a gente tem esse conjunto aqui, ó, 5, 2, 13, 7, aí de repente entra um 600 para compor o conjunto de dados. Esse 600 aqui está bem discrepante dos demais. E se a gente for fazer a média desse conjunto, a gente vai ver que vai dar uma média alta. Ou seja, esse 600 ele puxa drasticamente para cima a média aritmética. Se não fosse ele, a média dos dados teria sido bem menor, né? Então, então a média aritmética é influenciada por valores extremos. Um outro exemplo está aqui, ó. Temos aqui o 10.021, 9.000 e tanto, 11.700, 13.050. Até aqui os números estão aqui, entre 9.000 e 13.000. Aí de repente entra um 22 na história. Esse 22 puxa a média bem para baixo. Aqui já vai ser um valor aqui na casa de 8.000. Repara que, com exceção do 22, todos os outros estão acima de 9.000. Aí o x-barra foi bem puxado para baixo. Então, isso não é uma desvantagem da média aritmética. É a medida de posição mais utilizada, mais importante aí. Posso dizer que talvez a mais importante aí de toda a estatística, mas ela também não é perfeita, né? Tem suas desvantagens. Daí a gente vai ver outras medidas de posição que lidam melhor com essa questão de valores extremos num conjunto de observações. A gente vai ver a média geométrica, ela lida melhor com isso, a mediana também. Aí são assuntos que a gente vai ver em outras aulas. Tá joia? Aí por hoje, então, a gente encerra o estudo de média aritmética. Na próxima aula nós falaremos da média geométrica e da média harmônica. Então por hoje é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.